Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Vanessa Castro e aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo, marketing digital e principalmente sobre a profissão de social media. E eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram do curso.socialmedia, que inclusive é um Instagram muito interessante, onde eu falo para pessoas que são dessa área de social media, que pretendem ingressar. Se você não segue, segue lá. E abri uma caixinha de perguntas para vocês mandarem dúvidas sobre organização de social media. Então eu vou responder as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo. Primeira pergunta é do Davi Santana.23 e ele pergunta assim: é possível se organizar com o Trello no smartphone? Sim, é possível, porque o Trello tem um aplicativo, né? Então que facilita a utilização. Mas a usabilidade, na minha opinião, não é tão legal. Dá para fazer tranquilo, você consegue criar quadros, consegue criar cards tranquilamente, mas funções mais assim avançadas, como automatização, por exemplo, eu acho que fica um pouco ruim de fazer, na minha opinião. Então, assim, eu prefiro utilizar no computador, inclusive no computador aqui, né, a tela fica grande, fica bem espaçoso assim, fica bem legal. Mas se você não tem um computador ainda, só tem mesmo um smartphone, você consegue utilizar sem problema nenhum. A próxima pergunta é da Converse Comunique e ela pergunta assim: melhor dividir os dias da semana por cliente ou por tarefa? Eu gosto de trabalhar por blocos. Então, assim, quando você é social media, tem um negócio próprio, você tem muitas coisas para gerenciar, certo? Não é só a atividade principal de social media. Você tem que, sim, criar conteúdo, planejar conteúdo, fazer pesquisa, mas você tem também a parte comercial, tem que prospectar clientes, tem que fazer atendimento do cliente que você já tem, você tem que fazer a gestão financeira do seu negócio, se já está bem mais estruturadinho, você tem a questão contábil, fiscal, então tem vários processos dentro do seu negócio que você precisa organizar que estão além do trabalho principal da profissão de social media, certo? Então eu gosto de trabalhar de forma separada. Como assim? Existem algumas atividades que eu preciso fazer por datas específicas do mês. Então, por exemplo, nota fiscal, eu emito nota fiscal sempre no final do mês. Então, eu tenho uma atividade, o meu Trello ele é automatizado. Inclusive, pessoal, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que eu uso o Trello. Eu vou deixar aqui nos cards para você conferir, tá bom? Você pode ir lá ver como é que eu organizo. Fica bem legalzinho assim. Eu acho bem didático, bem fácil. Só que quando eu gravei esse vídeo, eu ainda não estava utilizando a automatização do Trello. Agora eu já estou, inclusive, posso até regravar o vídeo, se você quiser que eu regrave o vídeo mostrando agora como é que tá. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço, tá? Mas dá uma olhadinha lá no Trello que você já vai ver como é que funciona, que é muito bacana. Então, o que acontece? Eu tenho uma atividade programada, sempre quando vai chegar o final do mês, o Trello cria automaticamente lá uma tarefa para mim, dizendo assim, olha, você tem que gerar o relatório de nota fiscal. Aí a gente gera o relatório de nota fiscal. A gente tem aqui na Faz Teu Nome, na empresa, algumas pessoas que trabalham com a gente, né? Alguns colaboradores que trabalham de outros lugares, home office. E aí, quem faz a emissão de nota fiscal não sou eu, antes era, agora é uma colaboradora nossa. Então, a gente envia para ela esse relatório, ela emite as notas, depois a gente só confere e vê se tá tudo certinho. Aí depois a gente faz reunião com a contabilidade, reunião mensal e tal. Então, tudo isso acontece em um determinado período do mês. E aí, quando tá chegando perto dessas atividades do mês, o Trello cria as atividades para mim. Então, esse foi só um exemplo. Então, geralmente é assim, quando começa a semana, o Trello já automatiza ali todas as minhas atividades que eu tenho que fazer. Eu gosto de separar segunda e terça-feira, que são os dias assim que a gente está geralmente mais motivado para começar a semana, para fazer aquelas atividades que são assim mais difíceis, sabe? Que exigem mais concentração. Por isso que eu gosto de trabalhar com criação de conteúdo logo no começo da semana. Hoje, quem está na criação de conteúdo não é somente eu, né? Tá eu e o Shailon na parte da criação de conteúdo. E aí ele fica mais com a parte de design e eu com a parte do conteúdo em si. E a gente tem uma outra pessoa também agora que está começando a ajudar com uns vídeos bem específicos, né? Que são aqueles vídeos curtos, uns vídeos mais elaborados para os shorts aqui do YouTube, TikTok, enfim. E aí a ideia é que conforme a equipe for aumentando, a gente vá delegando mais atividades ainda. Mas enfim, eu gosto de organizar assim, começo da semana para criação de conteúdo, ok? E aí, nos outros dias da semana, a gente organiza outras atividades, né? Então, por exemplo, reuniões. Quando a gente vai fazer reuniões, eu procuro sempre que possível tirar um dia só para reunião, para a gente se dedicar aquele dia ali para fazer todas as reuniões que tem que fazer, sabe? Para não ficar, trabalha um pouquinho, aí faz uma reunião, aí volta pro trabalho, faz outra reunião. Eu acho que isso perde muito a concentração
Então, eu procuro organizar por blocos, assim, atividades semelhantes, entendeu? Quinta-feira, sexta-feira eu gosto de deixar mais para administração, de repente gestão de equipe, alguma coisa que eu preciso fazer. É claro que nem sempre eu consigo separar, assim, na segunda e na terça vai ser só criação de conteúdo. Às vezes acontece de ter uma reunião na segunda-feira, na terça-feira, ou então de ter alguma outra atividade, alguma coisa financeira que não era aquele dia específico. A gente faz porque é necessário, certo? Porque surgiu a demanda. Então eu gosto de organizar assim por data, quando tem aquelas atividades que tem data de vencimento. E durante a semana eu procuro deixar as atividades que exigem mais concentração para o começo da semana. Porque quando chega lá para sexta-feira eu já estou em ritmo de fim de semana, já estou mais desligada e tal. Então eu já deixo atividades que não exigem tanto, tá? É claro que às vezes a gente está num projeto ou outro que a gente pega a sexta-feira, por exemplo, amanhã mesmo eu quero ir para um café e aí eu vou trabalhar fora, home office, né? Porque às vezes essa semana não rendeu muito para mim aqui. Então amanhã eu vou para um café e aí eu vou passar o dia focado numa atividade lá de aulas e tal, então vai me demandar bastante. E é uma sexta-feira, mas é assim, necessidades, né? A Sirlene Vidal.mkt perguntou sobre como utilizar o Trello. Já falei para vocês que tem um vídeo aqui, tá aqui nos cards, falando sobre como eu utilizo o Trello. É claro que você pode utilizar de várias formas. Se você for pesquisar aqui na internet, você vai ver que tem gente que usa de muitas maneiras. Então eu mostro para vocês a forma como eu utilizo. E aí você pode se inspirar e adaptar para a sua realidade. Eu tenho um quadro de projetos onde eu tenho todos os projetos que eu desejo fazer no ano. Então, tô escrevendo um livro, tá lá, tá um projeto em andamento. Inclusive, tô escrevendo um livro mesmo, tá, galera? É um livro que é um romance, só fazer um parênteses aqui, é um romance onde eu vou te ensinar sobre gatilhos mentais. Então, é uma forma de você aprender marketing, só que através de uma história. E aí, assim, não tem previsão de quando ele vai ser lançado, porque eu tô ainda na parte da estruturação do livro, então vai demorar, mas eu quero fazer uma coisa bem legal, bem leve, sabe? Enfim, tô animada. E aí a gente tem vários projetos aqui para Faixa Nome. Como vocês sabem, a gente é uma produtora de conteúdo. A gente nasceu como uma agência de gestão de redes sociais, mas a gente foi se especializando e hoje a gente se considera como uma criadora de conteúdo criativo com duas vertentes. A vertente educacional, onde a gente tem o nosso portal da Faixa Nome Academy, que é onde tem todos os nossos conteúdos educacionais, nossos cursos, treinamentos. E a outra é a parte de entretenimento. E aí, essa parte de entretenimento, a gente está com vários projetos para lançar, mas que ainda não estão lá. E aí, eu tenho lá no Trello o meu quadro de projetos. Aí, eu tenho projetos que estão na fila, prioridades, aí os que já estão em andamento, alguns que foram pausados, porque questão financeira, às vezes, é um projeto muito caro que a gente precisa pausar, segurar agora para lançar lá na frente. Tem um projeto muito bacana que está pausado por conta disso. E tem outros projetos que a gente viu que não faz mais sentido, que a gente caminhou para um outro caminho, sabe? Foi para um outro rumo. Então a gente resolveu cancelar aquele projeto e tem projetos finalizados para a gente ver tudo que a gente já conseguiu realizar também. E isso é muito legal de ter, gente, porque te dá um norte do que fazer, sabe? Porque senão você fica preso só nas atividades, rotinas do seu dia a dia ali que você tem que fazer. E aí você fica todo dia só apagando incêndio, e não constrói nada novo. Então, como é que eu me organizo? Eu coloco dentro das minhas atividades as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia, de rotina, que é repetido, que eu sempre tenho que criar conteúdo, porque todos os dias a gente tem conteúdo, mas eu também quero criar coisas novas, então eu sempre separo o meu tempo para encaixar dentro dessa minha rotina aí, passos novos, tarefas que vão me levar a concluir um projeto que a gente tem. E lá no Trello, para tudo eu costumo criar um quadro, assim. Então eu tenho esse quadro de projetos, eu tenho um quadro de atividades diárias, que é onde está cadastrado todas as minhas atividades automatizadas. Tem quadro de esteira de produtos, então aqui na Faixa Nome a gente tem os nossos produtos, então a gente tem os produtos que a gente já tem, o que a gente vai atualizar, os que a gente vai lançar, então a gente tem que ter toda essa organização. E funciona muito bem para mim. Aline.stivalmkt perguntou assim: como você organiza as postagens do cliente? Ó, talvez você seja nova por aqui, né, Aline? Se você é novo por aqui também, já fica sabendo. Hoje a gente não atende clientes externos, a gente está com a agenda fechada para clientes externos, porque a gente está se dedicando aos nossos projetos internos aqui da Faixa Nome. Mas quando eu atendia clientes externos de social media, eu tinha uma programação, assim como eu falei para você. Todo início de semana eu separava para fazer a criação de conteúdo para a semana, né? Então, como é que funcionava? Criava o calendário editorial mensal, ok?
E aí, depois que foi aprovado esse calendário, eu só fazia a criação de conteúdo semanal. Então, no comecinho da semana, eu criava o conteúdo para a semana inteira, já deixava agendado, ok? E aí a gente tem o processo financeiro também. O vencimento deles normalmente era no começo do mês, só que eu tinha que gerar o boleto antes, né? Para dar tempo deles se programarem, fazer o pagamento, ao lembrar que tinha que pagar. Então, no final do mês, eu emitia os boletos, gerava por e-mail, esperava a data de vencimento, de pagamento, depois conferia se caíam os pagamentos, depois eu verificava se foi pago realmente, se não tinha que fazer cobrança do cliente. Então, tem vários processos que você tem que administrar, e aí a melhor coisa que você tem que fazer é criar os seus processos. Tudo isso, gente, como fazer essa gestão, como criar conteúdo, como criar estratégia, como conseguir resultado, eu ensino na minha formação completa em social media. Se você quiser saber mais sobre ela, clique aqui embaixo, é o primeiro link da descrição. Acessa lá o site. Lá no site tem um vídeo que eu te explico tudo direitinho, tem um conteúdo programático, você consegue ver todos os módulos, todas as aulas, tudo que você vai aprender. Mas ainda assim, se você ficar com alguma dúvida, manda pra gente uma mensagem lá no direct do curso.social media que a gente vai tirar todas as dúvidas que você tiver, tá bom? Então, o segredo, a chave para conseguir organizar isso para os seus clientes é você criar processos. Processo de criação de conteúdo, processo financeiro, processo de entrega de relatório, processo de pesquisa de conteúdo, processo para quando chegar um cliente novo, processo de prospecção de novos clientes, né, de vendas, de proposta comercial, tudo isso. Essa pergunta aqui é legal, é da Graziele Conzen. Ela pergunta assim, como organizar os conteúdos no Trello? Eu tenho duas formas que eu ensino para os meus alunos de como fazer. Eu gosto muito de trabalhar com planilhas, então eu uso lá o Google Planilhas. É uma forma bem simples, bem prática, funcional, mas tem algumas automatizações que é interessante, principalmente quando se fala de aprovação de conteúdo, que o Trello te ajuda bastante. Então, tem como você criar o calendário vetorial dentro do Trello. E aí, dentro desse calendário vetorial no Trello, você consegue colocar a arte, né? Seja um vídeo, seja a imagem, seja o link de referência para aquele conteúdo, a legenda, o teu cliente consegue entrar lá e corrigir isso, ou colocar alguma observação, ou pedir alguma alteração, alguma coisa do tipo. Ele consegue dizer se está aprovado, se não está aprovado, se tem que refazer alguma coisa. Você consegue colocar lá se já foi postado, se está agendado. Então, você consegue ter um controle muito maior, e isso eu ensino dentro da minha formação completa de social media. E é um modelo de calendário editorial e de controle de aprovação de conteúdo que eu desenvolvi, eu mesma desenvolvi. Você não vai encontrar esse modelo em nenhum outro lugar, porque fui eu que criei. E eu compartilho dentro da minha formação completa de social media com os meus alunos, tá bom? E é claro que se você quiser também desenvolver um modelo de calendário para você do seu jeito, você também pode. O Trello dá para fazer isso super bem. E a última pergunta que eu vou responder para vocês é da LPS Gestão e Marketing. Ela fala assim, na verdade não é bem uma pergunta, né? É mais um desabafo. Estou na luta para me organizar. Difícil. Galera, a questão da organização, a gente tem que ver como uma coisa que vai ajudar a gente, tá? A organização não é para ser uma coisa chata, que assim vai mais uma coisa para eu fazer. Não, galera. O bom da organização, sabe o que é? É que ela te tira um peso enorme. Inclusive, te ajuda a combater a ansiedade e te ajuda também a ter resultados melhores. Sabe por quê? Porque se você não tem organizado o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, o que é mais urgente para você fazer, as coisas vão acontecendo, vai virando uma bola de neve. Constantemente você tá assim, ai, puxa vida, esqueci de fazer. Ai, poxa, esqueci de pagar tal coisa, agora eu vou pagar com juros. Ai, não sei o quê. Você fica sempre angustiado, assim, sabe? Vendo que as coisas estão dando errado. E, gente, não é por aí. A organização, ela vai te ajudar, ela vai clarear. E aí que a gente chega num ponto muito importante, que a organização, ela tem que funcionar para você do seu jeito. Não é porque eu utilizo o Trello, não é porque eu faço de tal jeito que você tem que fazer igual. Não. Eu mostro para você como eu faço porque eu acredito que é uma forma que vai te ajudar, que é uma informação que pode te ajudar de alguma forma. Mas se não funciona para você exatamente da forma que eu tô te mostrando, tá tudo bem. Você pode pegar algumas ideias, alguns insights do que eu tô te mostrando e criar uma organização para você mesmo. Tem gente que gosta de trabalhar com organização no papel físico. E eu desenvolvi aqui, ó, o planner e a agenda do social media. Esse aqui é o modelo de agenda. Se você gosta de se organizar, né, fazer uma lista de tarefas do dia,
Então, esse aqui é o modelo de agenda, ele é mais grossinho porque ele tem 2 dias por páginas, então tem mais páginas. E esse aqui é o modelo de planner, onde em 2 páginas você tem a semana inteira, né, para você se organizar. Se você é uma pessoa que gosta de planner, de papel, e você quer conhecer mais sobre esse produto aqui, o link está aqui embaixo também na descrição. Eu disponibilizo para você adquirir na versão digital, aí você compra a versão digital e você leva numa gráfica próxima à sua casa e manda imprimir, tá bom? E aí você pode mandar imprimir, sempre que virar o ano, você manda imprimir e pode usar por vários anos esse mesmo modelo aqui. Sai muito mais em conta. Por que eu mostrei para você o planner? Porque você tem que ver o que funciona para você. Se você é uma pessoa que gosta do papel e caneta, tá tudo certo. Não significa dizer que você é obrigada a usar o planner, o Notion, o Asana, qualquer outra ferramenta. Não, usa o que funciona para você. Não se pressiona, tá bom? Agora, uma recomendação muito importante que eu dou. Trabalha com listas. Listas é maravilhoso, gente. Inclusive, tem estudos que comprovam a importância, a eficácia e o quanto as listas te ajudam na questão da produtividade e também segurança de algumas coisas, né? Então, existem, por exemplo, procedimentos médicos que eles têm que fazer um checklist ali, uma listinha para saber, para confirmar se está tudo bem. Então, a lista ela tem um poder muito grande de te ajudar, de te alavancar. Então, todos os dias, se você é uma pessoa que não tem nenhuma organização, não começa querendo organizar o mundo usando um monte de... Não, começa simples, tá bom? O que eu recomendo? Pega aqui um papel e uma caneta, ou então um bloquinho de notas, e faz uma lista de tudo que você tem que fazer naquele dia. Porque daí, quando você sentar na frente do computador, sentar numa mesa para trabalhar, você vai ver, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer. Vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. E você se tranquiliza e executa aquilo. Depois de um tempo, você vai ver que só fazer uma listinha diária não vai ser mais suficiente, você vai precisar ter um controle um pouquinho maior. E aí você vai aumentando o seu nível de organização gradativamente. Não precisa se cobrar, não precisa correr para tentar ser a pessoa mais organizada do mundo. Respeite o seu tempo, tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo assim sem roteiro, porque realmente eu quis responder para vocês as dúvidas, as principais dúvidas. Tinham várias outras dúvidas aqui que vocês mandaram, mas eu resolvi responder as principais, porque tem muita repetida também sobre a questão da organização do social media, tá bom? Assistam o vídeo do Trello, eu tenho outros vídeos de organização também aqui. Eu uso muito o Google Agenda também para compromissos que tem data e hora marcada, mas se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo sobre organização mais aprofundado, deixa aqui embaixo nos comentários, que inclusive eu posso gravar a tela para vocês, mostrar algumas coisinhas, porque esse é um assunto que me interessa muito, eu gosto muito de falar sobre isso. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, esse vídeo contribuiu para você. Não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Um beijo para você e até mais. Tchau, tchau.